Paulo Sérgio, o brabo da decisão, artilheiro do campeonato com 8 gols. Será que ele vai ser o cara do campeonato? E o Vinícius? E o time do Náutico, que vai repetir, né, a formação para a decisão desse domingo às 18 horas no Estádio dos Aflitos? Bom, a gente vai inclusive colocar aqui e reagir à entrevista do técnico Guilherme dos Anjos, tá? Sobre o jogo, sobre a intensidade, sobre as linhas altas do Náutico. O Náutico joga sempre com linhas altas, sobre a expectativa para essa decisão. O time do Náutico deve ser o mesmo time, tá? Não vai mudar. Pode mudar a característica, né, as variáveis táticas dentro de campo, mas o Timba vai para cima do Leão para buscar o título. A propósito, né, a gente vai ter os aflitos fervendo, o caldeirão dos aflitos. Lotado, hein? Lotado. E vai ter festa. E informação aqui, o Chiesa vem para Recife. E detalhe é que parece que o Paulo Sérgio vai fazer uma comemoração se ele fizer o gol, hein? Uma comemoração especial. Prepare aí, hein? Porque o Paulo Sérgio apronta, hein? É o brabo do campeonato, hein? Pois é, então ó, é o que rola aí, meu amigo. Que o Paulo Sérgio, se fizer gol, vai fazer comemoração aí. Ele tá preparando alguma coisa. Enfim, eu gosto disso, cara. Eu acho que isso é muito bom. Isso motiva o campeonato, motiva o jogo em si, a decisão, tá? E aí a marcação especial do Sport em cima dele, que é o cara, meu irmão, o cara cheira gol. A bola bate nele e entra, cara. É um negócio impressionante. Enfim, mas o Paulo Sérgio é artilheiro do Campeonato Pernambucano, isolado com 8 gols. É o segundo artilheiro, tem 4 gols, é o Quirino. Depois de um Wagner Love com 4 gols, o Bambam, do Decisão com 4 gols. Aí com 3 gols tem o Patrick Alain, o Gustavo Coutinho também tem 3 gols, enfim. Acho que vai ser o artilheiro, né? Paulo Sérgio, 8 gols, está sobrando no Campeonato Pernambucano em termos de artilharia. Bom, deixa eu compartilhar aqui que o Náutico, ele colocou aqui nas suas plataformas, tá? Colocou aqui nas plataformas, e eu vou ver no Instagram, o encerramentos dos treinos, né? O Náutico, obviamente, ainda nesse sábado faz uma espécie de um recreativo, mas o Timba compartilhou, e eu vou colocar aqui na tela para vocês, tá? O vídeo aqui do treino, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui o treino, jogadores, pá, todo mundo correndo, marcando. Enfim, o Timba tá aí, pronto para decisão. Então tá aí o Náutico, a equipe do Náutico, que não deve mudar, tá, galera? A característica do time do Náutico, eu acho que dentro do que o técnico Hélio dos Anjos, também o técnico Guilherme dos Anjos pretende, a equipe do Náutico vai com a mesma formação. Aliás, vai repetir pela primeira vez a formação, o time do Náutico, né, que vai com o goleiro Muriel no gol. Muriel, que para mim vai ser o melhor goleiro, na seleção vai ser o melhor goleiro. O Arnaldo na lateral direita, a zaga com o Wanderson, acho que o Matheus Silva não vai pelo jogo, então vai ser o Wanderson, o Igor Fernandes e o Yuri Silva na lateral esquerda. No meio campo da equipe do Timba, o Samuel, o Anderson e Dodô, que precisa entregar mais. E na frente, acho que o Náutico vai com o Júnior, Todinho, o Vinícius e o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio vai ser o brabo da competição? Será que o Paulo Sérgio vai ser o brabo? Enfim, os técnicos Guilherme dos Anjos e Hélio dos Anjos, né? Aliás, na entrevista coletiva, a gente teve o técnico Guilherme dos Anjos, que obviamente falou sobre vários assuntos, inclusive sobre essa questão da linha alta do time. O Náutico joga com linha alta, o Náutico joga com as linhas altas e as linhas acompanham. E, obviamente, né, é uma característica do próprio time do Náutico. Vamos ver aqui a entrevista do técnico Guilherme dos Anjos, da equipe do Náutico. Ele, obviamente, foi para a coletiva e respondeu as perguntas. Então, vamos acompanhar imagens aqui da TV Timba, tá, galera? Então, vamos lá para a entrevista do Guilherme dos Anjos, o treinador do Náutico. Vamos lá. A forma do Náutico jogar já é muito conhecida, né? É um time que
ele gosta de pressionar, né, no campo de ataque, ele vai para o abafa, ele rouba as bolas já lá na frente, só que com isso ele acaba tendo que subir as linhas do meio campo, as linhas da defesa, né, e toma, de certa forma, muita bola nas costas da defesa. Para esse jogo, né, o Guilherme pensou em fazer algum ajuste, ou não diria ajuste, como equilibrar nessa maneira muito boa do Náutico jogar, que é de subir a pressão lá na frente com risco, né, que corre de lá atrás de uma bola longa do adversário num jogo que o mínimo de erro possível ele tem que acontecer, porque é uma decisão. Boa tarde a todos. Primeiramente eu queria parabenizar a todos de Pernambuco, né? Porque hoje é uma data muito especial, eu acho que isso precisa ser lembrado, né? E respondendo a sua pergunta com relação a como equilibrar, né? A gente equilibra com trabalho, a gente equilibra com muito treino, né? Processos repetitivos mesmo, até certo ponto um pouco maçantes para os atletas, mas com o entendimento deles de que esse hábito ele passa a ser automático a partir do momento em que você consegue repetir ele incessantemente mesmo. Então existem alguns pontos que a gente pode ainda evoluir. Eu questiono muito posicionamento de corpo dos atletas sempre, é algo que você pode ver. Times que jogam nessas condições são poucos, a verdade é essa. Dentro do Brasil e principalmente fora do Brasil, são times extremamente organizados com relação à posição corporal. Então, a partir do momento que a bola está de um lado ou está de outro, como eu devo estar posicionado, em que momento que eu devo estar fazendo a primeira passada para trás, né? Em que momento eu preciso travar, porque a gente não faz linha de impedimento, nós trabalhamos com uma linha alta, mas a partir do momento que tem agressividade para dentro da nossa linha, um ataque de espaço, a gente precisa acompanhar ele até o momento que quem está portando a bola lá para colocar toma a decisão de colocar nessa profundidade ou não. Se não colocar, a gente volta, sobe linha, pressiona um pouco esse adversário. Então, todos esses aspectos são treinados de forma didática. A gente busca treinar isso de uma forma simples e evoluir para mais complexa, que naturalmente é o jogo, dentro dos 90 metros, trabalhado tanto no dia a dia, quanto também nos jogos. A partir do momento que a gente tem os erros, a gente corrige, a gente mostra, mesmo que eles não gerem algo negativo, que é um gol, que é o pior dos mundos, né? Vamos assim dizer, nós mostramos para os atletas, nós deixamos posicionar o corpo. Se a bola entrasse, se ocorresse o passe, a gente poderia estar em desvantagem, né, em algumas circunstâncias, principalmente de corrida, né, tempo de correr mesmo para trás. Mas acho que, como eu falei, você equilibra com o trabalho, equilibra com muita repetição. Seguimos tendo uma das melhores defesas do Brasil, mesmo com esses 3 gols tomados, que nos incomodou muito, né? E eu vejo mérito também do adversário. Eu vejo mérito, porque assim como tem mérito nos nossos gols, porque são gols trabalhados, né? Tem mérito também do adversário em entender, em analisar, e eu acho que isso foi visível no último jogo, né? 2 times que se analisaram, 2 times que se confrontaram muito bem, e eu espero que a gente consiga minimizar ainda mais os pontos negativos e naturalmente exacerbar tudo aquilo que a gente vem tendo de positivo, como você bem citou. O Guilherme, curiosamente falando nessa questão que você citou da defesa, o único gol que o Náutico levou jogando em casa foi justamente na derrota contra o Retrô. Não vou perguntar se o Náutico é favorito não, mas vou perguntar o seguinte: diante de tudo que o Náutico apresentou, dos números apresentados, o Náutico ele tem um cenário favorável à conquista desse título? Acho que o único ponto favorável que a gente tem é o nosso torcedor. É a presença desse torcedor que no dia 28 esgotou os ingressos. Esse é um ponto que sem dúvida vai ser favorável. Assim como, não tenho dúvida, foi favorável para o adversário conseguir conquistar o resultado contra a gente, que conquistou. Mas eu vejo como algo extremamente favorável na nossa parte, aquilo que um dia eu já mencionei aqui. A importância que tem esse ambiente que a gente cria de decisões.
Decidimos contra o Brusque, decidimos contra o Santa Cruz, que foi onde eu mencionei a importância daquela decisão do Brusque. E eu vejo isso como, sim, um aspecto favorável. Eu vejo isso, sim, como algo muito positivo, porque um time que pressiona, ele consegue potencializar, não tenha dúvida, a sua pressão, quando essa pressão vem carregada pelo torcedor. Não tenha dúvida que isso sim vai ser algo muito positivo para a nossa equipe, como eu disse, como foi para eles no primeiro jogo, mas agora é na nossa casa, é com o nosso torcedor, que conseguiu nos apoiar e se mostrar presente dentro de uma Ilha do Retiro, como estava numa festa muito bonita, mas se mostrou presente principalmente num 3-3, onde a gente buscou e onde esse torcedor viu do que a nossa equipe também é capaz, mentalmente falando, porque não é só um aspecto técnico, tático, mas esse aspecto mental tem um fortalecimento muito grande do nosso torcedor que, como eu falei, vai fazer a sua parte. Agora, o primeiro passo ele é nosso e os outros passos passam a ser naturalmente dos torcedores em conjunto. Guilherme, boa tarde. Fazer uma pergunta um pouco mais abrangente para além dessa final do Campeonato Pernambucano. Esse é um momento pré-Campeonato Brasileiro que é o momento em que o nível sobe para todas as equipes. Você tem ali as finais de estadual, você tem agora partidas importantes de Copa do Brasil, então você pode não ter um adversário de um mesmo nível, mas você vai ter um ambiente de pressão muito grande. Seja numa final de estadual com clássico, que é o caso aqui de Pernambuco, uma final que não tenha clássico, o caso, por exemplo, de Goiás, jogos importantes de Copa do Brasil contra adversários de divisões inferiores, mas você tem aquele ambiente de pressão por ser decisão de jogo único. E sabendo que você, o Hélio, principalmente, vocês assistem jogos em todas as equipes, qual o nível de maturação que vocês acham que o Náutico está nesse momento já pensando para uma Série B? E também dando uma olhada macro, estaduais pelo Brasil, assim, esses principais adversários para uma Série B também, que nível de maturação você acha que essas principais equipes estão nesse momento de pressão para a Série B do Brasileiro? Olha, depois do dia 8 nós vamos ter, acho que em torno de 10 dias de preparação, né? Considerando ali um calendário onde a gente precisa dar uma folga para os atletas, até uma folga mental, né? Após o dia 8, que você precisa, até para virar um pouco essa chave das competições. E falando sobre nós, que é onde nós temos realmente controle, eu tenho controle sobre aquilo que nós podemos executar. Nós estamos prontos. Não tenho dúvida que nossa equipe está totalmente preparada para uma competição que vai vir de 38 rodadas, um pouco diferente de todas as outras Série Bs, não só pelo formato, mas também pelo tempo que ela vai ser disputada, né? É um período maior, consequentemente você vai ter jogos um pouco mais espaçados dentro do calendário como um todo, mas vejo nossa equipe muito preparada e espero sim uma competição dificílima. Assim como vem sendo cada ano que passa, eu acho que todos vêm comentando sobre a Série B. É uma Série B que eleva o nível técnico, vem elevando o nível financeiro, consequentemente toda a infraestrutura, toda a qualidade dos atletas e profissionais envolvidos. Mas vejo um time muito, muito bem preparado, sim, para uma sequência. É natural, ao término de campeonatos regionais, todas as equipes, ao natural, vão subir a sua condição de jogo, porque a importância do campeonato exige que você eleve também a competitividade. Nós não vamos enfrentar, hora nenhuma, um time... um jogo bom para a gente vir fazer. Não, hora nenhuma vai ser esse jogo tranquilo. Pelo contrário, vão ser sempre grandes jogos na Série B, de uma disputa muito grande. Eu venho convivendo na competição e não vejo isso sendo diferente em nenhuma das outras competições e séries. Todo jogo passou a ser uma batalha épica, né? Um jogo fundamental, 3 pontos indispensáveis. E realmente os times vêm apresentando isso dentro do campo. Quem não apresentar sai atrás, não tenha dúvida. Muito bem. Aí então Guilherme, o técnico Guilherme dos Anjos falando sobre campeonato da Série B também, aproveitando mais um assunto mais voltado para o jogo de domingo, claro, ele está chamando e trazendo para a torcida essa responsabilidade, que eu acho que é muito importante também. Fez uma defesa das linhas altas do Náutico, que eu gosto, eu acho que
jogar com linhas altas é importante para o time. O time força muito ao erro e isso o Náutico sabe fazer. Mas enfim, galera, claro, né, a gente está falando aqui sobre o artilheiro Paulo Sérgio, né, que tirou onda no jogo contra a equipe do Santa Cruz, fez uma comemoração lá, já estava preparado, pegou a boneca, deu de mamar, o bonequinho lá, disse que é o pai do Santa, enfim. E vai ter, a informação que eu tenho é que vai ter comemoração. E aí, muita gente perguntando o que é. Eu não sei, cara. Eu só vi. Aliás, quem me falou isso foi o Petros, da Náutico Mil Grau. Tem inclusive a entrevista dele aqui no nosso canal. Ele disse que tem umas novidades aí. Enfim, sei o que é que o Paulo Sérgio vai aprontar, mas ele é bom. Ele é bom de aprontar. Ele é um cara que tem essa sintonia com tirar onda, né? E eu acho isso fantástico e parabenizo ele. Acho que deveria existir mais vezes. Claro, respeitando a instituição, mas tirando onda. E é grama, mano. Quem ganha é o céu. Quem perde, meu amigo, tem que aceitar a gozação. E vai por aí. Bom, deixa aqui o like, deixa o joinha, deixa o gostei. Comenta aqui o que é que o Paulo Sérgio vai aprontar se ele fizer gol no esporte. Deixa aqui o comentário. Obrigado, fica na paz de Deus. Se inscreve no nosso canal, galera. A gente está a caminho de 215 mil inscritos, 215 mil amigos. Então, se inscreve aqui, dá moral, dá o like, dá o joinha, compartilha o vídeo aí, copia o link, joga aí para os seus amigos nos grupos do WhatsApp aí, para a gente ter uma interação maior, um engajamento maior. Obrigado, hein? Fica na paz de Deus. Grande abraço. Tchau.